Vamos lá? Então, vamos começar. Vamos orar agradecendo a Deus por esse tempo. Eu queria. Quem pode estar orando aí conosco para que a gente possa estar iniciando? Vou orar então. Amém. Ok. Pai, nós te louvamos, te agradecemos por esse tempo, Pai. Obrigada, Espírito Santo. Vem direcionar, vem conduzir. Já agradecendo, Pai, pela vida da Cláudia, por esse tempo precioso aqui na tua Obrigada, presença, Jesus. trazendo, né, ai, Pai, esse aprendizado sobrenatural aqui, Pai. A tua palavra sendo revelada a cada semana, Pai. Que o Senhor venha transbordar mais e mais sobre a vida da Cláudia, sobre a família dela, Pai. Honramos a vida da Cláudia, Pai. Te damos honra e louvores, Senhor Jesus, mas conduz, Pai, de forma sobrenatural a vida da Cláudia, né, que tem trazido esse ensinamento tão precioso nos nossos corações, nas nossas vidas. Pai, que cada um aqui, Pai, esteja com os ouvidos atentos ao que vai ser ministrado hoje, mente, Pai, renovada, tira toda a distração, Pai. E que cada um aqui, com esse estudo que foi tão abençoado nas nossas vidas, que a gente possa transbordar e buscar mais e mais de Ti, Pai. Não ficar só aqui, mas buscar mais e mais, rever todas as aulas, rever todo o estudo e transbordar, Pai. Obrigada, Espírito Santo, pela vida da Cláudia. Transborda mais e mais. Provisão do alto, que esse novo projeto dela do livro venha tocar vidas, Pai, que cada um aqui possa honrar a vida da Cláudia também, compartilhando o link, né, semeando na vida dela, da família dela, em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Amém. Amém. Vamos lá, então, gente. Hoje, né, nós vamos falar sobre essa última aula sobre a unção e as vestes sacerdotais, né? Por que que naquele tempo era tão importante que acontecesse dessa forma? Porque a gente precisa entender de forma muito clara que nós temos diferente do tempo atual. Antigamente as simbologias elas faziam parte dos rituais que Deus estabelecia e também existiam os porquês. Se vocês olharem aí nessa imagem, né, que está projetada, nós temos aí das vestes sacerdotais. Nós temos a mitra aí na cabeça, você consegue ver do sumo sacerdote, né? Essa pedra de ônix que estava no ombro, tem a questão do peitoral com as pedras, né? Onde estava ali o Urim Tumim. Para quem não sabe, o Urim Tumim, que a Bíblia fala, era no passado aquelas pedras que quando a pessoa ela precisava tomar uma decisão ou perguntar algo para Deus, era basicamente a pedra da sorte, né? O sim ou não. É a forma mais resumida que a gente consegue colocar. Então, eu quero saber, é para fazer tal coisa? A pessoa é culpada, sim ou não? E aí ela pegava a pedra ali do bolso e Deus revelava através disso. Claro, gente, que às vezes a pessoa pega esse texto isolado nos tempos atuais e ela fala assim: Ah, Cláudia, então não tem problema eu fazer voto com Deus da seguinte forma: Deus, se for para eu casar com fulano, vai chover hoje de 10 a meio-dia. Gente, hoje a gente não precisa disso. Se for para eu fazer tal gasto, eu vou precisar que seja dessa e dessa forma. E na verdade, não, porque hoje nós temos o Espírito Santo morando dentro de nós. Então, nós precisamos crescer em comunhão com Deus para que a gente consiga, né, ter essa comunicação desobstruída para que a gente consiga ouvir verdadeiramente o que Deus quer nos passar. Eu não preciso mais de urim tumim espiritual, mesmo que não seja uma pedra, ficar usando isso. Como na época de Gideão, né? Que Gideão pega ali a lã, coloca a lã, se chover, se molhar tudo e não molhar o lã, foi o Senhor. Agora, se molhar a lã e não molhar nada, foi o Senhor. Nós não precisamos hoje desse tipo de comportamento com Deus, porque nós temos hoje o Espírito Santo. E aí ele coloca ali, né, sobre o cinturão, sobre a túnica azul, sobre a túnica branca. E aí vocês precisam relembrar quando a gente falou sobre as cores, o significado das cores, né? E o que que isso significa. Então, a gente precisa ter isso extremamente claro para que a gente consiga entender o porquê de todas essas coisas e nós vamos caminhar aqui. E aí, em cima disso, a gente vai ler. Eu vou pedir alguém para abrir aí Êxodo 30, para a gente ler esses versículos aí, do 22 até o 33. Eu vou ler aqui o Êxodo 28, enquanto alguém localiza o Êxodo 30, tá? 28, do 2 ao 5, diz assim.
Para Arão, o seu irmão, faça vestes sagradas que lhe confiram dignidade e honra. Diga a todos os homens habilidosos aos quais dei sabedoria, que façam vestes para a consagração de Arão, a fim de que me sirva como sacerdote. São essas vestes que farão um peitoral, um colete sacerdotal, um manto, uma túnica bordada, um turbante, um cinto, a fim de que Arão, seu irmão, e os filhos dele me sirvam como sacerdotes. Serão feitas essas vestes sagradas, para as quais serão usadas linho fino, ouro e fios de tecido azul, púrpura e escarlate. Vocês lembram que nós falamos nisso, né, em algumas aulas anteriores, sobre a necessidade que a Bíblia teve de nos passar, né, sobre as cores, essas importâncias, porque agora começa a fazer sentido quando a gente começa a ler os textos bíblicos, por que que algumas cores são colocadas e os seus significados para que a gente consiga entender. Beleza? Quem abriu aí Êxodo 30, lê para a gente, por favor. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Tu, pois, toma para ti das principais especiarias, da mais pura mirra, 500 ciclos, e da canela aromática a metade, a saber, 250 ciclos, e de cálamo aromático, 250 ciclos. Até o 33, Albanese. Ah, tá. E da cássia 500 ciclos, segundo o ciclo do santuário, e de azeite de oliveira 1 e disto farás o azeite da santa unção, o perfume composto segundo a obra do perfumista. Este será o azeite da santa unção. E com ele ungirá a tenda da congregação e a arca do testemunho, e a mesa de todos os seus utensílios, e o castiçal com os seus utensílios, e o altar do incenso, e o altar do holocausto com todos os seus utensílios, e a pia com a sua base. Assim, santificarás estas coisas, para que sejam santíssimas. Tudo que tocar nelas será santo. Também ungirá a Arão e a seus filhos. Deixa eu ver, eu me perdi. E os santificarás para me administrarem o sacerdócio. E falarás aos filhos de Israel, dizendo: Este me será o azeite da santa unção nas vossas gerações. Não se ungirá com ele a carne do homem, nem fareis outro semelhante conforme a sua composição. Santo é e será santo para vós. O homem que compuser tal perfume como este, ou dele puser sobre um estranho, será extirpado dos seus povos. Amém. Vocês entenderam que nessa leitura, uma das coisas que é bem focado é que tudo precisava ser ungido, né? A gente precisa entender, quando a gente fala de unção, sobre essa verdade. Quando a gente começa aqui, nós precisamos entender algumas características da unção, né? O perfume, lembra que nós falamos na aula passada sobre a questão do perfume, que a gente até entrou um pouco sobre a questão do incenso, né? Que algumas pessoas levantaram, né? Essas dificuldades que elas tinham sobre entender se incenso poderia ou não poderia, enfim. O perfume, quando ele vai falar sobre isso, ele vai falar sobre os ingredientes que compunham esse perfume, a mirra, a canela, o cálamo, a cássia e azeite, que ele está falando na Bíblia sobre algo que era muito agradável, que tinha esse bom cheiro. Se a gente for olhar lá em Eclesiastes, né, no capítulo 10, é um texto muito conhecido nosso, né, mas que faz muito sentido em cima disso, que ele fala que como a mosca morta, ela produz mau cheiro e estraga o perfume, assim um pouco de insensatez pesa mais do que sabedoria e honra. O que acontece, gente? Quando a gente pega esse texto aqui, é um versículo que às vezes quando a gente vai fazer uma leitura dinâmica, né, que a gente está fazendo tudo muito dinâmico, a gente não consegue prestar atenção sobre essa questão quando fala da mosca. A mosca, ela produz mau cheiro e estraga o perfume. Uma vez eu vi uma explicação sobre esse texto de alguém que para mim é referência em ensino, que é o pastor Luciano Subirá. E ele fala algo interessantíssimo. Gente, que como a mosca entra no perfume?
né? É a primeira reflexão que ele começa a trazer, porque geralmente lugares que são fechados é difícil ter acesso. Mas a gente precisa entender que se está aberto, facilmente a mosca ali voando, ela pode cair ali dentro e acabar estragando tudo aquilo, assim como o alimento, como outras coisas. Mas a gente está focando aqui no texto que ele fala sobre perfume. Assim a gente precisa entender quando fala sobre unção, que é responsabilidade nossa. Deus nos depositou sobre nós a unção. A gente, antes de começar a aula aqui, estávamos conversando, né, e pilhando o Marlon, que ele vai ser cobrado por um dom que ele está querendo enterrar. Por quê? Porque é obrigação nossa cuidar daquilo que Deus nos deu, e é obrigação nossa também multiplicar, né, aquilo que Deus já concedeu a nosso respeito. Ah, Lindsay, eu te dei esse dom aqui, então cabe você zelar, porque a gente precisa entender que quando nós falamos de unção, Deus ele deu a cada um uma unção diferenciada, ele depositou sobre cada um nível de unção, mas cabe a nós preservar a unção que nós já temos, para que essa mosca não caia ali dentro, que essa mosca nós podemos representar como um pecado, que vai cair ali, vai estragar tudo que tem de bom, e também nós precisamos buscar em Deus para que a unção seja dobrada, triplicada, quadriplicada e seja crescida para a glória de Deus, entende? Então nós precisamos entender que a unção, ela fala desse bom cheiro que a nossa vida tem. Quando a pessoa olha para mim e fala, nossa, Cláudia, você é muito boa nisso. Eu falo, experimenta tirar Deus daqui, não tem nada de bom que sobre, não. Por quê? Tudo que nós temos acompanha a presença de Deus, e é essa unção que ele derramou sobre nós. E aí nós vamos falar aqui sobre isso que nós acabamos de ler junto com a Albaniza no texto, né? Que ele fala sobre ungir tudo. Gente, quando ele fala sobre ungir tudo, a gente volta a muitas aulas atrás, quando nós falamos um pouco sobre vida secular e vida espiritual, né? Porque às vezes a pessoa ela quer separar. Ah, não, isso aqui não faz parte do espiritual. Eu separo. E, na verdade, Deus, ele não nos chamou para separar a nossa vida entre secular e espiritual. Ele nos chamou para ungir todas as áreas da nossa vida como algo espiritual. Porque se nós entregamos a nossa vida para Deus, nós temos a plena convicção que o meu trabalho é de Deus, que a minha casa é de Deus, que a minha vida é de Deus, que a minha saúde é de Deus, que tudo que eu faço tem a ver com Deus. Essa semana mesmo eu comecei a questionar algumas coisas e conversar com o Jari, e eu falei, caramba, de novo, pela milésima vez, mesmo depois de Deus já brigar comigo inúmeras vezes, eu volto para o desleixo na alimentação. Meu Deus, eu não sei mais o que Deus precisa fazer comigo, porque eu já tive parada cardíaca, eu já fiquei internada, eu já tive vários dilemas, eu já tive o doutor me pressionando, falando, não, vai lá, segue a tua vida, depois você volta aqui, diabetes, que a gente resolve. E eu falei, meu Deus, como nós conseguimos ser tão estáveis nas decisões de ungir todas as nossas áreas da nossa vida? Então a gente precisa entender que quando Deus estava falando ali com Moisés, que ele vai transcrever, ele fala o quê? Todos os objetos e os sacerdotes deveriam ser ungidos. E isso vai falar da necessidade de unção em todas as áreas, em qualquer trabalho da casa de Deus. E aí a gente volta, né, a algumas aulas a falar sobre aquele zelo que nós precisamos ter em termos uma vida santa para que Deus possa acessar todas as áreas da nossa vida. E aí, se nem Jesus exerceu o seu ministério sem unção, como nós podemos ousar tentar? Essa é uma reflexão para que nós possamos pensar, né, gente, no dia de hoje. Por quê? Todas as vezes que a gente olha a trajetória de Jesus, a gente consegue ver de forma muito clara que a Bíblia deixa muito claro, né, e várias vezes a menção de que Jesus se retirava para orar, Jesus se retirava para se consagrar. Porque Jesus entendia que, além do exemplo que ele precisava nos deixar, que como 100% homem, ele não daria conta se ele não tivesse uma vida de devoção a Deus, onde ele estava se entregando ao Senhor, para que verdadeiramente ele conseguisse ter uma vida íntegra, né? E um exemplo íntegro que ele deveria deixar. Então, assim, queria abrir aqui para vocês opinarem sobre essa questão da unção. O que vocês entendem sobre unção e como que isso se aplica nos dias atuais da nossa vida? Quem gostaria de falar? Senão eu vou escolher aqui aleatoriamente, entendeu? Henry, fala comigo, o que você acha? Como que isso se aplica nos dias atuais?
Tá fechado. Ah, hoje em dia é difícil, mas acho que a teoria é da água pro vinho, né? A gente não consegue transformar metade, uma parte em vinho e outra não. E acho que essa ideia de quando a gente se converte para Deus, a gente se torna um só. Mas para os dias de hoje é difícil da gente tentar policiar ou tentar discernir ou tentar nos blindar. Tá mutado. Ótimo. Obrigada, Henry. Daniel, qual a sua opinião sobre isso? Daniel e Maiara, aproveitem aí que já tá os dois. A pergunta é sobre unção, né? A unção Sim, nos dias de hoje. sim. Então, a gente tenta, por exemplo, quando a gente comprou essa casa, a gente veio para cá, a gente ligou para os nossos pais para ungir a casa. Então, meus pais, no caso. Então, a gente acredita que através do óleo, através da unção, a gente está quebrando qualquer tipo de maldição que tenha e que essa casa é consagrada a Deus, assim como nossa vida. Quando a gente está doente, a gente também pega o óleo e unge um ao outro. Então, também é uma maneira de consagrar, de trazer a perfeição, de dedicar a Deus. Então, eu nunca parei para pensar o que é unção, essa palavra realmente assim, talvez signifique, mas a gente pratica em momentos que a gente pede talvez por mais atenção de Deus, uma proteção extra, ou um agradecimento, cura, aí a gente unge. Quer comentar alguma coisa, Maiara? Não, é isso, é isso. E aí, gente, mais quem? João Paulo? Mais quem? Milene, Eduardo? Quem gostaria de comentar Deixa sobre o que eu vocês posso, entendem que seja unção? João Paulo. eu vou comentar um exemplo que aconteceu comigo um tempo atrás, né? Eu fazia parte lá da intercessão da igreja, né? E nós éramos ungidos com óleo antes de começar a orar, né? Também e lias uma questão do Efésios. Então, a gente entendia que a questão da unção é uma questão também de proteção para nós e para a gente estar protegido e poder exercer aquele momento de orar pelas outras pessoas, né? Então a gente estava sendo tipo assim, digamos, talvez consagrado naquele momento para orar por outras pessoas e não por nós, no caso, né? O que a gente fazia era orar pelos propósitos da igreja, orar pelas pessoas. Eu entendo mais ou menos isso porque é o que acontecia com a gente, né? Sim, sim. Mais alguém gostaria de comentar? A Cássia, É, Bárbara. Diga, Eduardo. a unção, a unção é a capacidade de Deus na na nossa vida, né? Para que a gente possa operar aquilo que Ele tem de propósito para nós. É por isso que muitas das vezes você diz assim, poxa, ser uma bênção em todas as áreas, mas em algumas áreas da sua vida você não consegue é, efetivamente que a unção opere, né? Então funciona para que em algum aspecto, como o João Paulo estava dizendo, há uma consagração para uma proteção e há uma capacitação para algo dele, né? Da mesma forma que os dons têm uma finalidade para tal. Então, a unção é a capacidade, a capacitação de Deus para que nós tenhamos a vida de Deus em nós e a operação do propósito dele nas nossas vidas. Sim. Mais alguém gostaria de complementar, dar a sua opinião? Eu gostaria, não sei se vocês estão me escutando. Sim, Sim, eu entendo que a unção, né, o meu entender, é eu consagrar as coisas a Deus. Por exemplo, eu estava tendo alguns problemas lá no meu serviço, né? Aí eu levei o óleo ungido
E eu consagrei, assim, algumas partes do serviço. Eu fui orando, Senhor, eu consagro, eu te entrego, eu quero limpar, quero que tire tudo que é de mal. Assim é a minha casa. Quando nós viemos morar nessa casa, antes nos falaram que era uma casa, era um edifício de brigas, de confusões entre irmãs. Aí eu falei para o João, primeiramente nós vamos consagrar tudo, esse edifício, a gente consagrou a garagem, a gente consagrou, foi orando, foi falando, orando, passando óleo ungido, passando óleo ungido em tudo. E assim, eu penso que unção é você consagrar, é você chamar Deus, a existência de Deus, para dentro do que você está fazendo. É você falar, não, quem vai controlar agora é Deus. É Deus, eu estou chamando a existência de Deus para consagrar, para guardar a minha casa, guardar a minha família, guardar aquilo que eu vou ungir. Eu entendo mais ou menos assim. Beleza, eu acho que esses exemplos são bacanas, tá, gente? Em uma parte da unção, que é tudo isso. Agora vamos falar. Eu acho que isso tudo é bacana. Claro que a gente entende, né, que até isso é um respaldo bíblico. A Bíblia fala o seguinte: quando tem, o Daniel deu um exemplo bacana. Quando a pessoa está doente, você chama o presbítero vai orar. Não é assim que a palavra de Deus fala. Então a gente entende que isso faz parte da unção. Agora vamos falar sobre a unção na nossa vida. Como que se dá? Marlon, fala aí, Marlon. O Marlon é o nosso mestre aqui, ele vai falar um pouco aí para a gente sobre unção, o que ele entende sobre unção na nossa vida. Não é essa questão prática que a gente está dando de exemplos, que a gente unge a casa, a gente unge a empresa, a gente unge quando está doente, que isso tudo é correto, tá, gente? Isso faz parte do processo de unção. Mas e na nossa vida, como se dá isso? Qual a sua opinião, Marlon, sobre isso? Eu vou responder com uma pergunta, porque a pergunta é assim: ó, se nem Jesus exerceu seu ministério terreno sem unção, como podemos tentar? Então, como que Jesus recebeu a Assunção? Quando? Batismo do Espírito Santo, né? Então, é o Espírito Santo, não somos nós. A unção é o batismo, é o Espírito Santo, né? Não é a minha vontade, mas é a vontade dele. Por a minha vontade, muitas vezes nós vamos fazer errado. Então, é a vontade do Espírito Santo. Essa é a minha visão. E esse é o processo, tá, gente? Nós precisamos entender também que quando o Marlon levanta essa bola, aí começa, às vezes, uma dúvida na cabeça da pessoa. Ah, e a única evidência do batismo com o Espírito Santo é falar em línguas? Não, essa não é a matéria, a gente não vai aprofundar nisso aqui agora, não é sobre isso. Mas a gente precisa entender que não é a única evidência do batismo com o Espírito Santo falar em línguas, porque tem muita gente que não tem fruto do Espírito, que não tem caráter aprovado, e fala em línguas, então não é sobre isso. A gente entende que quando Deus fala sobre essa unção, é sobre um equilíbrio. Às vezes a gente olha para uma pessoa e fala assim, nossa, essa pessoa, porque nós somos assim, a gente julga, nem é tão espiritual. Aí a gente fala assim, mas você vai olhar a vida da pessoa, a pessoa ela tem uma constância em Deus, ela é íntegra durante vários anos, ela caminha ali segmentada, então a gente precisa entender de forma clara que o próprio Deus, ele exerceu como? Antes do batismo com o Espírito Santo, a gente não vê nenhum escândalo com o nome de Deus, a gente não vê nada que Jesus na terra possa ter escorregado, né? Ou possa ter dado mau testemunho. Então é sobre essa vida em testemunho. Lembra que a gente começou falando em Eclesiastes 10:1 sobre a mosca cair dentro do perfume e estragar todo o perfume? É sobre isso. Às vezes você pode ter uma vida muito boa em muitas áreas, mas você escorregou em uma área, isso vai levar em xeque tudo aquilo que você fez em todo o tempo. Mais alguém gostaria de falar sobre isso? Toyoko, você quer comentar alguma coisa? Não, estou Milene? lendo o comentário aqui da Mel, que ela perguntou: então seria um óleo que o Pai derrama sobre nós durante o batismo, óleo espiritual? Abre o microfone, Mel. Acho que não consegue. Depois de vocês falarem, agora me veio um questionamento. Mas aí Não pode abrir. não seria, como é que eu posso dizer? Encontrar a palavra certa agora. Irracional eu selecionar para que eu quero, que eu não quero que o óleo unja. O racional é a gente querer que a gente vá bem em todas as áreas da nossa vida. Seria irracional eu chegar e dizer, não, eu vou me ungir
Ou eu vou receber a unção e ser abençoado em Deus somente nessas áreas? Mas a Agora eu gente faz essas fiquei, me escolhas todos surgiu os essa. dias, Milene. Você não acha? Eu Olha só, sei. eu sempre compartilho. Claro que é irracional. O pecado, ele é irracional. A gente sabe que nós vamos pecar agora. 5 minutos nós estaremos arrependidos, mas ainda assim nós teremos consequências a colher sobre isso. E ainda assim a gente não escorrega em determinados pecados. Qual é a sua opinião sobre isso? Não, eu sei, por isso que o questionamento fez, vocês falando agora sobre unção e sobre ungir, por isso que me veio agora. Porque assim, se eu quero ir bem e se eu vivo, se eu procuro viver uma vida em santidade de acordo com a Bíblia, eu procuro viver e todas a minha, que eu quero viver para que eu me vá bem, conforme o que Deus determina sobre a minha vida, o que a palavra de Deus determina, como é que eu tenho que andar. Então, eu procuro viver de conforme com isso. Então, assim, na hora que vocês falaram, me veio essa dúvida, por isso que eu estou questionando. Eu acredito que, claro que racionalmente, gente, quando a gente começa a caminhar com Cristo, nós queremos que tudo vai bem. Essa é a minha opinião, tá? E aí a opinião não é Bíblia, a opinião é pessoal. Mas o que que eu penso? Essa semana eu tive uma experiência muito bacana sobre isso, que eu tô lendo um livro de liderança corajosa que eu super recomendo. Na verdade, é um dos melhores livros que eu já li na minha vida. Olha que eu já li muito livro, mas eu vou mandar foto para vocês da capa desse livro maravilhoso. E quando eu li, eu falei assim, ai meu Deus. Enquanto eu estava lendo, caiu uma ficha assim, falei, meu Deus, todo esse processo é porque eu sou orgulhosa? Por que que eu não entendi, não identifiquei que eu sou orgulhosa? Na hora que eu estava lendo. Gente, eu caminho com Jesus vários anos. Mas você entende que na caminhada com Jesus existem algumas coisas que só podem ser descortinadas quando a gente está preparado? Porque senão a gente acaba deixando Deus, achando que é mais fácil a gente voltar para o vômito. Por quê? Porque nós não estamos preparados espiritualmente e até emocionalmente para viver algumas coisas. Então, Deus, ele tem compromisso com o nosso processo de conversão. Deus não tem compromisso com que a nossa vida esteja perfeita, porque a gente quer que tudo seja acertado num determinado tempo. E eu falei, meu Deus, agora faz sentido todo esse processo. Senhor, tem misericórdia de mim, eu não quero ser essa pessoa orgulhosa. Mas eu identifiquei através daquela leitura. Pode falar, Daniel ou Maiara. Sobre a unção e o Espírito Santo, e a pergunta aqui, eu lembrei de Davi, né? Davi foi ungido, eu acho que 3 vezes antes de se tornar rei de verdade. E aí, como que seria nesse contexto? Porque, não sei, bom, é unção, né? Ali nesse contexto parece que foi meio para dar autoridade para ele, para capacitar, não sei. Como que O que você vê? acontece? Eu acredito que unção e reconhecimento são coisas diferentes, né? E no processo que se dá, vamos falar de vida ministerial, ou até mesmo de vida profissional. Às vezes a pessoa ela já desenvolve, sem ter um cargo, um nível de liderança. Vamos colocar assim, no mundo secular mesmo, numa profissão. Mas chega um determinado momento que ela precisa ser consagrado àquele cargo para que essa autoridade seja validada. Mas você concorda que um líder, estou falando do mundo secular agora, não é ministerial, antes de fato ele ser nomeado a líder, ele já era líder e já se comportava como líder? Geralmente, sim. Então, eu acredito que a unção é muito sobre isso. Às vezes, quando a pessoa fala assim, ai, do nada a pessoa explodiu, do nada Deus levantou essa pessoa, nunca é do nada. Existe uma trajetória que essa pessoa veio cavando, que ela veio crescendo, que ela veio andando à altura dessa unção que já recebeu, até que de fato ela tem um caráter aprovado para poder viver aquilo. Eu estou falando isso baseado em vários exemplos da Bíblia que a gente olha, né, e a gente fala, caramba, realmente, Gideão estava ali, né? Lagando o trigo malhando o trigo no lagar. Malhando trigo no Caramba, lagar.
não era um local para ele estar fazendo isso, mas ele estava ali sendo fiel àquilo que ele tinha que fazer. Aí a gente começa a olhar, né? Estevão, sabendo que ele poderia ser morto, ele estava ali pregando. Então a gente começa a olhar à luz da Bíblia muitos exemplos de pessoas que andaram à altura da unção que receberam. E às vezes, gente, Deus já nos ungiu. Agora, se a gente não se dá ao processo de conversão e ao processo de levante espiritual, nós só teremos a unção. Porque imagine se Davi, na época, ele foi ungido e voltou ali, gente, para ficar com as ovelhinhas dele. Mas se ele não continuasse sendo fiel àquilo, não, porque agora eu fui ungido, tá tudo certo, eu não quero fazer mais nada. Ele chegaria ao master que Deus teria colocado para ele? Não chegaria, porque Deus, ele quer o quê? Através da unção, a nossa fidelidade, para que não entre nenhuma mosca na nossa vida, trazendo dano ou trazendo realmente pecado, para poder dividir, né? E também poder descredibilizar essa unção que Deus nos deu. É dessa forma que eu acredito, tá, Daniel? Tá, obrigado. Então vamos lá. Vou pedir 3 pessoas aí, por favor, para abrir esses textos para que a gente possa ler. 2 Coríntios 10, 18. Pode abrir aí, Eduardo, para a gente? 2 Coríntios 10, 18. João Paulo, abre para a gente Hebreus 5, 4. Maiara, abre para a gente aí Atos 8, 18, por favor. E nós vamos falar, né, até sobre essa questão, continuando, que não se unge qualquer um, né? A unção fala da aprovação de Deus. Portanto, é Deus quem escolhe quem vai ungir. Olha essa seriedade, né? Que às vezes não é uma seriedade levada nos dias atuais, mas nós precisamos ter isso extremamente claro na nossa vida. Então, vamos ler aqui 2 Coríntios 10, do versículo 18. Pode ler aí para a gente. Pois não é aprovado quem a si mesmo se recomenda, mas aquele a quem o Senhor recomenda. Amém. Hebreus 5, 4. Hebreus 5:4. Ninguém toma esta honra para si mesmo, mas deve ser chamado por Deus, como de fato o foi Arão. Amém. Atos 8, Cláudia, 18. a gente estava na discussão, eu lembrei de Atos 10, 38. Como Deus ungiu a Jesus com o Espírito Santo e poder, e andou fazendo bem, curando os oprimidos do diabo. Amém. É isso que o Marlon tinha comentado sobre verdadeiramente, né, essa realidade que a gente tem quando a gente é batizado com o Espírito Santo, recebe essa unção para desenvolver com primazia, né, e com excelência o ministério. Lê para a gente aí Atos 8, 18. Vendo Simão que o Espírito era dado com a imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro. Maiara, faz um favor, lê para a gente esse texto a partir do versículo 9, só para o pessoal entender o contexto, até o 25. Simão, o mago. Um homem chamado Simão vinha praticando feitiçaria durante algum tempo naquela cidade, impressionando todo o povo de Samaria. Ele se dizia muito importante, e todo o povo, do mais simples ao mais rico, dava-lhe atenção e exclamava: Este homem é o poder divino, conhecido como grande poder. Eles o seguiam, pois ele os havia iludido com a sua mágica durante muito tempo. No entanto, quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados, tanto homens como mulheres. O próprio Simão também creu e foi batizado, e seguia Filipe por toda parte, observando maravilhado os grandes Papai, sinais vê e aqui um negócio, filho. Rapidinho. milagres que eram realizados. Os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Estes, ao chegarem, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então Pedro e João lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Vendo Simão que o Espírito era dado com a imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro e disse: Dei-me também este poder para que a pessoa sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro respondeu: Pareça com você.
pereça com você o seu dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Você não tem parte nem direito algum neste ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Arrependa-se dessa maldade e ore ao Senhor. Talvez ele lhe perdoe tal pensamento do seu coração. Pois vejo que você está cheio de amargura e preso pelo pecado. Simão, porém, respondeu: Orem vocês ao Senhor por mim, para que não me aconteça nada do que vocês disseram. Tendo testemunhado e proclamado a palavra do Senhor, Pedro e João voltaram a Jerusalém, pregando o evangelho em muitos povoados samaritanos. Amém. Gente, olha só, quando a gente lê, eu acho esse texto assim maravilhoso, né? Quando a gente começa, porque é bem um exemplo de alguém que está caído espiritualmente e só olha para os resultados da unção e deseja esses resultados, que foi o que aconteceu ali nesse episódio, né? Eles olham e falam: nossa, isso aqui dá muita fama, isso aqui traz muita relevância, então eu quero essa unção. E, na verdade, a gente precisa entender que, primeiro, a unção ela é dada para quem é aprovado por Deus, é o próprio Deus que recomenda. E, segundo, a unção ela é dada para um propósito. Todos os dons e talentos que nós temos, que foram entregues pelo Senhor, é para que a gente consiga verdadeiramente viver a integridade daquilo que Deus colocou sobre nós. A gente precisa entender, gente, de forma clara, que nós precisamos preservar aquilo que Deus nos deu, para que a gente não comece a negociar os princípios por coisas que atraem o nosso coração caído, porque se a gente for olhar, nada nós temos de bom. A gente precisa olhar para Deus e ter a plena convicção de que nós estamos preservando aquilo que Deus nos deu, porque senão nós seremos um desses que querem comprar a unção de Deus, né, e não por dinheiro, mas por várias coisas, para que a gente consiga ter fama, ter relevância. E Deus está falando que o último propósito é esse. Naturalmente, Deus vai soprar o nome da pessoa quando o coração dela não tiver nessas coisas, porque enquanto tiver, Deus vai falar: não, 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 porque a glória é minha, Deus não divide a sua glória com ninguém. Então a gente precisa entender isso. E aí, vamos lá. Nós já lemos o versículo de Êxodo, mas eu queria que alguém abrisse aí. Lid, se abre para a gente Atos 19. Gleice, você pode abrir aí para a gente Êxodo 30, 32? Que a gente vai falar quando ele diz, né, que não se pode copiar, né, em Êxodo 30, 32. Lê para a gente, Gleice, por favor. Atos vai dizer assim: de modo que até lenços e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os enfermos. Estes eram curados de suas doenças e os espíritos malignos saíam deles. Alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoniados, dizendo: em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu lhes ordeno que saiam. Os que estavam fazendo isso eram os 7 filhos de Seva, um dos chefes dos sacerdotes dos judeus. Um dia, o espírito maligno lhes respondeu: Jesus, eu conheço Paulo, eu sei quem é, mas vocês, quem são? Então, o endemoniado saltou sobre eles e os dominou, espancando-os com tamanha violência que eles fugiram da casa nus e feridos. Quando isso se tornou conhecido de todos os judeus e gregos que viviam em Éfeso, todos eles foram tomados de temor e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Amém. Amém. Então vamos lá, Gleice, lê para a gente aí Êxodo 30, 32, por favor. Não o derramem sobre nenhum outro homem, e não façam nenhum outro óleo com a mesma composição. É óleo sagrado, e assim vocês devem considerá-lo. Quem fizer óleo como esse, ou usá-lo em alguém que não seja sacerdote, será eliminado do meio do seu povo. Amém. Então vamos lá, a gente entendeu aí quando nós lemos esse texto inicialmente e agora novamente que não podia se copiar e não podia lançar sobre qualquer pessoa, não é verdade? E a gente também, quando vai ler aí junto com a Lindsay Atos 19, é muito interessante porque eles estão ali imitando, né, querendo expulsar o demônio pelo Deus de Paulo. E ele conhecia a autoridade de Paulo, conhecia a autoridade do nome de Jesus, mas ele mesmo coloca:
E você, quem vocês são? Porque nós não podemos imitar aquilo que o outro faz e a forma que aquele outro move. Claro que a gente precisa entender, gente, de forma muito clara, que às vezes a gente olha e fala assim. Muitas pessoas às vezes perguntam. Essa semana mesmo nós tivemos aula com o pastor Isaías, foi muito interessante que ele falou assim. Algumas pessoas começaram a perguntar para ele, para a professora anterior do Ministério do Profeta, perguntando o que eles achavam de alguns movimentos, sabe? Esses movimentos que para a gente parece meio bizarro. Vou dar um exemplo aqui, né? A pessoa passa o paletó, todo mundo cai, a pessoa sopra e todo mundo cai, que não sei o que vocês acham disso. E aí a resposta de ambos, e também é a minha opinião, é o seguinte: gente, a gente não pode julgar, a gente pode discernir no espírito se aquilo é de Deus ou não é. Mas eu não posso julgar, porque Deus tem uma forma de usar cada um de forma diferente. E se Deus usa aquela pessoa daquela forma? Entende? Então a gente precisa discernir no espírito. Ah, isso é bizarrice ou não é? O Espírito Santo tem que testificar para gente, porque o que não é de Deus, quando bate em nós, a gente já entende que não é de Deus, entende? Então eu acho que é muito sobre essa questão de nós não nos permitirmos ficar imitando, né, ou querendo que aconteça conosco aquilo que está acontecendo com outra pessoa. E aí vamos lá. Nós podemos reproduzir um método atrás de um resultado. Nós não podemos, porque é preciso ter unção, né? Que é essa questão que a gente acabou de ler de Atos 19, quando ele tenta imitar um método. Olha, eu te expulso em nome de Paulo, né? Em nome de Jesus, o Deus de Paulo. Não, beleza, Paulo eu conheço, o Deus de Paulo também, Jesus também. E vocês, quem vocês são? Porque não funciona, a imitação não funciona. E aí vamos lá. Punição. Deus tem julgamento para os abusos e nós precisamos ter temor, né? Vocês lembram que nós lemos que o perfume ele podia ser reproduzido, mas não deveria. Vocês lembram disso? A gente leu, nós falamos sobre isso, como também falamos sobre o incenso, né? Sobre outras coisas que poderiam ser reproduzidas. Mas o que a Bíblia fala? Que tudo é lícito, mas nem tudo convém. Então a gente precisa entender que existe uma punição, gente, pelo peso do desleixo com a obra de Deus e com as coisas de Deus e com a unção de Deus, porque foi o próprio Deus que nos deu, né, a capacidade de viver a vida dele aqui na terra através da unção. Então não é uma coisa desleixada de qualquer maneira. Esses dias mesmo teve eu passando aqui, né, eu e Jairo ficamos brincando com a Mariana falando isso, que ela fez algum comentário. Ah, que fulano fez isso, eu fiz isso. E na hora eu lembrei desse texto e eu falei assim, os caras lá também foram imitar Paulo e eles tomaram um couro e ainda saíram pelados. E aí ela, nossa, eu falei, porque a gente não pode imitar, a gente tem que mover naquilo que Deus nos chamou para mover. E aí vamos lá. As vestes sacerdotais. Vou pedir 4 pessoas para abrir. Quem pode abrir Zacarias? Fala eu aí, por favor. Quem pode abrir Gênesis, Mateus, Apocalipse? Para que a gente possa fazer essas leituras aqui juntos e entender o que a Bíblia está falando. Tá? Que eles vão falar sobre essa condição do homem diante de Deus. Quem abriu Zacarias? Eu posso ler. Ok. Lê aí para a gente então, Toyoko, Zacarias 3, do 1 ao 5. Depois disso, ele me Gênesis eu posso mostrou... ler. Tá. Gênesis eu posso. Ok. Pode ler, Toyoko. Depois disso, ele me mostrou o sumo sacerdote Josué diante do anjo do Senhor, e Satanás à sua direita, para acusá-lo. O anjo do Senhor disse a Satanás: O Senhor o repreenda, Satanás. O Senhor que escolheu Jerusalém o repreenda. Esse homem não parece um tição tirado do fogo? Ora, Josué, vestido de roupas impuras, estava em pé diante do anjo. O anjo disse aos que estavam diante dele: Tire as roupas impuras dele. Depois disse a Josué: Veja, eu tirei de você o seu pecado e o vestirei com trajes nobres. Então eu disse: Coloque um turbante limpo na cabeça dele. Colocaram um turbante limpo nele e o vestiram, enquanto o anjo do Senhor permanecia ali. Amém. Então, gente, ele vai falar aqui sobre vestes limpas, né?
para o sumo sacerdote. Por quê? Nós, como representantes de Deus hoje aqui na Terra, a nossa vida precisa ser uma vida pura. E quando a gente está falando sobre vestes, a gente fala sobre essa condição do homem, né? De pecado ou santidade. Então a gente precisa entender quando ele fala aqui, ó, tira a roupa impura, limpa, coloca uma roupa nova. É sobre essa nossa constância na busca da santificação de Deus. Por quê? Essa santidade de Deus precisa nos levar para um lugar de que diariamente a gente precisa recusar o vômito que nós vivíamos e seguir em Deus para que a gente consiga ser aperfeiçoados e crescidos, né, na presença de Deus e em purificação também. Lê para a gente aí, Acácia, Gênesis 3, do 7 ao 21, por favor. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: Onde estás? Ele respondeu: Ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo, me escondi. Perguntou-lhe Deus: Quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: A mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: Que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: Visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás a calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores, darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido e ele te governará. E a Adão disse: Visto que atendeste à voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara, não comesses, maldita é a terra. Por tua causa, em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. E deu o homem o nome de Eva, a sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Fez o Senhor Deus vestimentas de pele para Adão e a sua mulher e os vestiu. Amém. Gente, então vamos lá. Quando ele começa, né, a falar lá no versículo 7, que os olhos dele se abriram. A gente precisa entender a condição do homem quando a gente olha isso, né? Que eles viviam uma vida em santidade, uma vida plena, mas se deixaram seduzir pelo pecado e os olhos dele foram abertos para tudo de ruim que existe, porque infelizmente a realidade se deu para eles. Mas o que termina dizendo o texto que é a coisa mais linda? Que o Senhor fez roupas para ele. O Senhor matou, gerou um sacrifício, né? Para que eles pudessem verdadeiramente estarem vestidos e estarem novamente tendo uma chance de redenção. E é essa chance que a gente fala da gente reconhecer a nossa condição perante o Senhor e entender o quê? Que nós necessitamos da graça de Deus, que nós necessitamos dessa entrega constante da presença de Deus na nossa vida. Por quê? Porque para onde nós iremos, gente? Se só Deus tem palavras de vida eterna, eu não posso me esconder de Deus, como a gente vê ali quando Pedro vai falar, né, que Jesus vai lavar os pés dele. Ele, não,
não lava meu pé não, que eu sou pecador. Aí Jesus fala, mas se eu não lavar, Pedro, eu não tenho contigo. Aí Pedro, né, tipo Cláudia, sanguíneo, então me lava todo, me dá banho. Aí Jesus fala, não, só os pés é necessário. E a gente entender que diariamente nós já nascemos de novo, gente, mas que diariamente a gente precisa dessa purificação, de entender a nossa condição diante de Deus e pedir o quê? Que verdadeiramente o Senhor possa entrar, né, realmente na nossa vida e nos colocar nesse lugar que nós precisamos estar, que é o lugar de dependência da vida dele. Vamos ler aí Mateus 22, do 1 ao 10. Quem abriu? Eu posso ler. Jesus lhe falou novamente por parábolas, dizendo: O reino dos céus é como um rei que preparou um banquete de casamento para o seu filho. Enviou os seus servos aos que tinham sido convidados para o banquete, dizendo-lhes que viessem, mas eles não quiseram vir. De novo enviou outros servos e disse: Digam aos que foram convidados que preparei meu banquete, meus bois e meus novilhos gordos foram abatidos e tudo está preparado. Venham para o banquete de casamento. Mas eles não lhe deram atenção e saíram, um para o seu campo, outro para os seus negócios. Os restantes, agarrando os servos, maltrataram-nos e os mataram. O rei ficou irado e, enviando o seu exército, destruiu aqueles assassinos e queimou a cidade deles. Então disse aos seus servos: O banquete de casamento está pronto, mas os meus convidados não eram dignos. Vão às esquinas e convidem para o banquete todos os que vocês encontrarem. Então, os servos saíram para as ruas e reuniram todas as pessoas que puderam encontrar, gente boa e gente má. E a sala do banquete de casamento ficou cheia de convidados. Tá mudo. Opa, só continuando aqui no versículo 11, olha o que ele diz. Mas quando o rei entrou para ver os convidados, notou um homem que não estava usando roupa apropriada para o casamento. Amigo, como você entrou aqui sem uma roupa apropriada para o casamento? O homem ficou sem palavras. Então o rei disse aos que o serviam: amarrem-lhe as mãos e os pés e lance fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, pois muitos são chamados, mas poucos escolhidos. É a gente entender, gente, em que momento nós estamos. Se nós fomos convidados para ser noiva, né, de Cristo, como nós somos, a gente tem que estar vestida e tem que estar apropriada e tem que se mostrar pronto, né, e no caminho para viver exatamente isso que Deus nos chamou para viver, porque senão nós nos tornamos alguém indigno para viver aquilo. Claro que, ai, Cláudia, você está falando então que nós somos dignos? Claro que não, gente, mas através de Jesus, né, nós fomos dignificados, né? Nem existe essa palavra, talvez, mas é sobre isso. Nós recebemos a dignidade de Cristo para que a gente possa realmente viver à altura daquilo que Cristo nos chamou para viver. Então, vamos lá, Apocalipse 22, 14. Quem abriu? Eu. Leia. Felizes os que lavam as suas vestes, e assim têm direito à árvore da vida e pode entrar na cidade pelas portas. Isso aí. Daniel, como que a gente lava as vestes? Se arrependendo pelos pecados, pelo sangue de Jesus. É isso, glória a Deus. Então vamos lá. Haviam peças distintas e características específicas. Abre aí para a gente alguém, Êxodo 28. Vamos ler de novo do 2 ao 5. Quem abriu pode ler. Eu vou ler aqui, João Paulo. Pode ler, João. Êxodo 28. E para o seu irmão Arão, faça vestes sagradas para lhe confiram dignidade e honra. Diga a todos os homens capazes, aos quais dei habilidade, que façam vestes para a consagração de Arão, para que me sirva como sacerdote. São essas as vestes que farão: um peitoral, um colete sacerdotal, um manto, uma túnica bordada, um turbante e um cinturão, para que o sacerdote Arão e seus filhos me sirvam como sacerdotes. Eles farão essas vestes consagradas. E usarão linho fino, fios de ouro e fios de tecido azul, roxo e vermelho. Amém. Então é isso. Nós entendemos que eram para glória, né, e também para ornamento. Lembra que igual na mesa, né, dos pães, quando a gente falou
que existiam coisas que, claro que era para suprimento, mas sempre tudo está voltado para a glória de Deus. Então, vamos lá. A Bíblia fala sobre calçados ou sandálias, o que não fala, tá? Então, talvez sugere que eles ministrassem descalço, como Deus tinha pedido a Moisés, mas isso é uma sugestão. Se a gente for ler lá, Êxodo 28, do 1 ao 31, né, que ele vai explicar, foi o texto que nós acabamos de ler, onde ele vai falar sobre o peitoral, onde ele vai falar sobre as outras vestes sacerdotais, ele não vai falar nada sobre sandália. E a gente vai falar sobre a estola, né, ou éfode, que é uma espécie de avental, unidas nos ombros e também na cintura pelo cinto. Eles tinham pedras preciosas nas ombreiras com os nomes dos filhos de Israel. Então, o que ele fala? Sobre carregar o peso do povo, né, dos ombros. E aonde a gente entra, se eu não me engano, foi o Eduardo ou o João Paulo que comentou mais cedo, sobre a intercessão. Então, é onde ele vai falar sobre isso, né? Sobre, de fato, levar esse peso nos ombros do povo. Abre aí para a gente rapidinho. Gálatas 4:19, Colossenses 1:19. Quem abriu pode ler. Meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto por sua causa, até que Cristo seja formado em vocês. Amém. Amém. Lê aí, outra pessoa. Alguém abriu? Vamos lá, Eu tô Colossenses com ele aberto 1:9. aqui. Pode ler, Posso João ler, Paulo. Cláudia? Pode Tô com ele ler. aberto aqui. Por essa razão, desde o dia em que ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Amém. Vamos lá. Não podemos desassociar a intercessão por qualquer tipo de ministério, tá, gente? A gente não pode achar que intercessão é para o ministério de intercessão. Intercessão é para todos nós, como povo de Deus. A gente ora, né? A Bíblia não fala, orais um pelos outros. A gente precisa entender isso. E aí o peitoral, né? Espécie de bolsa, né, para Urim, Tumim, lembra que a gente falou no início, né, o que seriam essas pedras. Ele carregava 12 pedras preciosas com o nome das 12 tribos sobre o peitoral, que ele fala de levar o povo no coração, desse amor incondicional, porque a gente não pode fazer a obra de Deus, gente, sem gostar de gente. Não existe isso. Gente que não gosta de gente, aí você não está fazendo a obra de Deus, você está fazendo qualquer outra coisa, tem que gostar de gente. Esse negócio, pelo amor de Deus, eu vou abrir um hashtag aqui bem grande. Você pode ser pai e mãe de pet, mas não pode querer substituir por gente. Porque senão você abre. Eu não quero ser mãe de gente, mas eu sou mãe de pet. Então abre mão do seu pet, que aí já entrou no pecado. Tem que gostar de gente. Você pode ser mãe e pai de pet, não tenho nenhum problema com isso. Agora, querer substituir o pet por gente, aí não rola, tá, gente? Tem que gostar de gente. Então, vamos lá. O manto era azul, representava a unção, tinha uma gola para não rasgar, o que fala do cuidado que devemos ter com a unção. Lembra que nós lemos, né, Eclesiastes 10:1, da questão da mosca entrar no perfume e estragar tudo. A gente precisa ter isso claro. Quem pode ler aí 2 Reis 2:14? Vamos lá. Então bateu nas águas do rio com o manto e perguntou: onde está agora o Senhor, o Deus de Elias? Tendo batido nas águas, eles se dividiram e ele atravessou. Gente, era azul. Lembra que nós falamos sobre a representação das cores? É sobre isso. Tinham romãs. O romã, na época, né, no mundo antigo, ele falava de fertilidade, fala dessa questão da frutificação. Gente, nós não podemos, pelo amor de Deus, hein? Essa turma aqui não, em nome de Jesus. Passar uma vida inteira. Eu sou crente 35 anos, sou crente 60 anos, jubileu de ouro de cristão, mas não tem uma vida transformada, não ganhou ninguém para Jesus, não frutificou nada, a vida continua do mesmo jeito, tem alguma coisa errada, porque nós precisamos carregar a frutificação de Deus. Tinha campainhas, essa é a melhor parte, hein? Essa é a melhor parte da veste. Por quê? A Bíblia fala para que não morra. Olha aí, ó, será que sua campainha está ativa para você não morrer? Porque quando o sumo sacerdote ele entrava, né? Ele entrava, o que a palavra de Deus fala? Que ele entrava, né, com
com essas campainhas, porque enquanto ele estava lá ministrando, a campainha estava tim, 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 fazendo os barulhos lá. Porque se parasse, o povo já sabia do lado de fora. Deu ruim, ó. Deu ruim. Morreu. E aí eles puxavam na cordinha, né? Diz a tradição, não tem isso assim, mas puxava na cordinha para sair, porque ninguém ia entrar, né? O temor de morrer também. E puxava na cordinha. A gente precisa entender que a unção da sua vida, ela não é discreta, gente. Por mais que você tente, tem que fazer barulho. A pessoa tem que olhar para você e tem que entender que tem algo diferente. Você não pode se conformar em achar assim, eu tô aqui, ó, tranquilinha na minha, só venho para o culto domingo, assiste, tá tudo bem, só venho para o GC no sábado, tá tudo bem. Não, Deus quer que a nossa vida tenha evidência, né, de verdadeiramente quem nós somos. E a túnica bordada do linho fino fala da pureza, né? Todos os sacerdotes usavam, mais o calção de linho. Então a gente precisa entender, nós precisamos ser puros para exercer o ministério que Deus nos chamou. A mitra, né, ou aquele turbante que nós vimos na foto, esse pano enrolado, fala sobre o sinal de autoridade. Inclusive, hoje em dia, tem algumas religiões, né, algumas religiões que usam, né, essa mitra para poder falar, né, sobre autoridade. Então, é isso que a gente tinha que entender, que no tempo antigo era assim. E aí, vamos lá. Alguém abre para a gente Efésios 6,14. Quem abriu pode ler. Bem, se ninguém se habilita, eu Pode vou ler, ler, João estou com ele Paulo. aberto aqui. Pode ler. Efésios. Cadê? Opa, perdi aqui. Peraí, a página virou. Peraí. Efésios. Tá aqui. 6. Oh, meu Deus, 14. Estais, pois, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça. Gente, quando nós falamos sobre esse cinto, a gente fala sobre que eles tinham que manter a roupa firme, né? A pureza só é mantida com o cinto da verdade. Nós não conseguimos, olha, a gente vai ter a oportunidade, em nome de Jesus, ainda de assim sentar e falar só sobre a armadura de Deus, né? Que é uma coisa maravilhosa. Isso aí é pano para manga de 10 horas de conteúdo só sobre esse texto de Efésios 6. Mas o que acontece? Nós precisamos entender que quando a gente fala sobre o cinto da verdade, nós não conseguimos, gente, pela nossa capacidade intelectual ou pela nossa realidade, manter a nossa vida em pureza, se a gente não for esclarecido da verdade de Cristo. Por quê? Nós não temos a convicção de caminhar sozinho, porque só a gente olhar para a nossa vida e para os nossos pecados de estimação, cara, a gente conhecendo a verdade, a gente insiste em cair. Imagine o ímpio, porque às vezes o ímpio fala assim, mas eu sou muito bom, Cláudia. Eu sou maravilhoso, eu sou gente boa, eu não roubo, eu não mato, eu não estrupo, né? Eu tô ali vivendo a minha vida. Eu digo ótimo, mas sem a obra de Jesus, você vai para o inferno, chega lá, você vai ser tão bom que o diabo vai te botar como secretário. Eu falo, olha, super confiável, senta aqui, ó, vai ser meu secretário, porque não tem como a gente chegar no céu sem verdadeiramente nos manter puro através da obra de Cristo, entendendo que é o sangue que foi vertido na cruz do Calvário é que vai nos manter nesse lugar. Então vamos lá, alguém abre aí Êxodo 28:36. Faça um diadema de ouro puro e grave nele como se grava um selo, consagrado ao Senhor. Então vamos lá, essa coroa da santidade, né, que ele está falando. Ele fala do compromisso público. Gente, imagina, né? Eles andavam santidade ao Senhor, santidade ao Senhor. Será que a nossa vida tem gritado santidade ao Senhor para as pessoas que estão do nosso lado? Isso é uma reflexão que a gente precisa levar para a nossa vida, gente. Hoje nós temos tantos recursos, nós temos tantos recursos disponíveis, né, na nossa vida, que a gente às vezes não valoriza.
nem a santidade de Deus, porque é tão fácil, a gente cai, levanta, vive uma vida de qualquer maneira, mas Deus está nos chamando para esse compromisso público. Por isso que quando a gente faz um compromisso público, é mais fácil a gente se manter, porque a gente está pensando muito na reputação que os outros vão pensar. E, na verdade, a gente tem que pensar o seguinte: habita dentro de mim o Espírito Santo de Deus. Isso já deveria ser um compromisso, né, que nos levaria a viver a santidade que Deus espera de nós. E aí havia 5 cores, né, e materiais distintos, o que fala da graça, que não é pelo esforço. Nós vamos ler esses textos aqui, nós já estamos finalizando, mas eu vou pedir então, João Paulo, abre para a gente Romanos 23:6. Eduardo, abre para a gente 2 Coríntios 15:10. Milene, abre para a gente Efésios 4:7. Bárbara, você pode abrir Efésios 3:7? Ótimo. Então vamos lá, vamos ler esses textos aqui, que a gente vai validar essa verdade, tá bom? E nós já estamos terminando, fique em Deus. Mais 5 minutinhos. Pode ler. Quem abriu já pode ler, não precisa ser na ordem. Está escrito Romanos 23? Tá Ih, calma aí, correto? será que eu pus errado? Peraí. Não, posso ter posto errado, tá, gente? Lê aí quem abriu 2 Coríntios, por favor. Calma aí, eu botei errado, deixa eu achar a referência. Não, vamos lá. Romanos 6:6. Segundo Coríntios não tem o capítulo 15, não. Oh, meu Deus. Gente, perdoa eu, tá? Lê para mim, por favor, João Paulo, Romanos 6:6. Será que é 1 Coríntios? Ah, é 1 Romanos Coríntios, 1 6:6. Coríntios. Romanos 6:6. Isso. Sabendo isso, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado Aqui tá seja 1 Coríntios. desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. E lê pra gente aí também 1 Coríntios Eu? 15:10. Não, Eduardo. É É 1 1 Coríntios 15:10. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou, e sua graça para comigo não foi inútil. Antes, trabalhei mais do que todos eles, contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. Amém. E a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito: quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e deu dons aos homens. O que significa ele subiu, senão que também havia descido às profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. E ele que designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Amém. Lê aí Do quem qual- abriu. Opa, Efésios. Efésios 3:7. Pode ler, Bárbara. Do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus, que me foi dado segundo a operação do seu poder. Então vamos lá. Ele está falando aqui, gente, sobre essa questão que a gente não pode se vangloriar, por quê? Nada disso é pelo esforço. Quando a gente fala sobre dons, sobre esse velho homem ter sido enterrado, tudo isso é pela graça de Deus. Nós só podemos viver, igual quando ele fala ali, que uns foi dado para apóstolo, outros para profeta, né? E nós precisamos entender que tudo que nós vivemos hoje foi dado realmente por Deus. Então, o significado das cores, né? Nós já falamos anteriormente, mas só para relembrar. A púrpura fala da realeza, o azul fala do que é celestial, e também nos remete que nós precisamos trazer o céu para a terra. As nossas atitudes precisam disso. E o carmesim que fala de sofrimento, não somente é o sofrimento de Jesus, mas também o entendimento que o ministério é um privilégio, mas também há sofrimentos, né? E a gente precisa entender isso, que por isso que Deus nos chama, né? Nos chama quando adultos espirituais para o ministério. Pode falar, Gleice. Você pode repetir para mim só a questão das cores, para eu anotar? Da púrpura? Na verdade, eu queria
do azul que me chamou a atenção. Deixa eu só copiar, Cláudia. Pode deixar aqui, é só Pode isso que eu queria. copiar. Ah, tá ótimo. Então tá, vamos lá. O branco, né? Esse linho fino que fala da pureza, da santidade, né? Nós precisamos entender que nós somos convidados a esse ministério da santidade. E o ouro fala dessa glória. Lembra quando a gente falou sobre a arca revestida totalmente de ouro, né? Que fala sobre essa presença de Deus. Vamos ler Ezequiel 44:18 para finalizar. Vamos lá. Usarão turbantes de linho na cabeça e calções de linho na cintura. Não vestirão nada que os faça transpirar. Aí eu vou te fazer uma pergunta, né? Lembra que nós falamos lá no início sobre a construção, que na cobertura, né, que tinha o tabernáculo, ele tinha algo chamado texugo, que esse texugo era oh meu Deus, a pele de golfinho, né, ou pele de animal marinho, seja lá como é a tradução ou o comentário que você lê, porque nós precisamos ter a plena consciência que na execução do ministério dado por Deus, nós não precisamos dispor nosso suor, gente. É tudo pela graça. Ai, Cláudia, então eu nem preciso me esforçar, né? Eu não vou nem orar, nem ler a Bíblia. Não é isso. Só estou dizendo que Deus não depende de nós. Quando o sacerdote ele entrar para fazer os rituais que ele tinha que fazer, esse texugo que cobria, gente, você está achando que ar-condicionado foi inventado agora? Foi nada. Ah lá, ó, lá no tabernáculo, Deus, ó, põe o texugo aqui que vai ficar geladinho aqui dentro. Por quê? Porque Deus ele não quer que a gente fique transpirando pelo reino, não. O que Deus quer é que a gente tenha uma luta acirrada entre nós mesmos para viver uma vida em santidade. Porque somente uma vida em santidade vai requerer esforço nosso. Mas a obra de Deus, todo o esforço, toda a graça já foi dada por Deus. Então vamos lá. Nós somos o santuário e o sacerdote. E isso requer de nós um compromisso constante. Será que Deus. Opa, Lindsay, fecha seu microfone, por favor. Será que Deus pode contar com você? E assim nós finalizamos sobre o tabernáculo de Moisés e a figura de Jesus. Dúvidas, alguma coisa, alguma colocação, algum comentário? Marlon e Toyoko, é com vocês. Aproveitem a Cláudia, você que está com dúvida, você que quer perguntar alguma coisa, agora é agora. A hora é agora. Agora é agora. A hora é agora. Eu sei que tem diferença. Eu só queria, assim, mais clareza nessas duas palavras. Graça e unção. De uma maneira mais direta, assim, definição. Para E só aí, esclarecer Marlon? mesmo. Assim, eu vou falar o que eu entendo, tá? Eu vou falar o que eu entendo. A graça, por ser um favor imerecido, ela nos capacita para viver uma vida longe do pecado, é o que eu entendo. E unção é aquilo que Deus nos dá quando a gente já está amadurecido para viver aquilo que Ele tem para nós. Todos nós somos alcançados pela graça, ímpios e justos, para que a gente possa viver um novo patamar em Deus. Mas a unção, eu acredito dessa forma, nós só poderemos receber quando a gente tiver consciente, eu não digo pronto, porque pronto nós não estamos até que Jesus venha, mas consciente sobre a responsabilidade que Deus nos deu para viver aquilo que Ele tem para nós. Beleza, Mayara? Obrigada. Albaniza levantou a mão? Sim, Cláudia. Cláudia, a gente viu que o perfume ele não podia ser copiado, né? Significa dizer que esse perfume seria a unção? Sim. Quando a gente fala sobre. E nós demos esse exemplo aqui hoje, né? Quando às vezes a pessoa quer pegar um método de um que funciona e falar, eu vou alcançar isso no meu ministério, porque isso funciona, mas Deus deu algo particular para cada um. Então não adianta eu imitar a forma que o Marlon se move, a forma que a Bárbara se move, porque cada um vai se mover em Deus da forma que foi chamado. Então, sim. Milene? Eu queria compartilhar com vocês o comentário que eu estou com a Bíblia do comentário do pastor Márcio Baladão. Ele colocou, foi até no azeite da unção. Ele colocou assim:
O que é unção? É a preparação para o serviço por meio da capacitação e a autorização advinda do Espírito Santo. Ela quebra o jugo, que é tudo aquilo que impede de você avançar, seja o medo, seja a amargura, seja doença, seja enfermidades. A unção atrai pessoas que irão contribuir para a ação do reino. O azeite é a representação da unção, porque ele volatiza gradativamente, liberando um aroma. Por isso, ilustra muito bem como a unção deve se manifestar em sua vida, de forma gradativa, influenciando a todos aqueles que detectam o seu aroma. Bom, Congelou nós ali de novo. Escutou? Sim. Escutamos. Onde você leu? Aonde? Na Bíblia, de comentar, Bíblia Sagrada, com o comentário do Não, pastor sim, Márcio mas qual Valadão. local? É que eu tenho essa Bíblia aqui. Só para Pronto, a depois eu página dar uma. 991. Ah, tá. Vou dar uma lida aqui depois. Ótimo. Então é Ah, isso, minha gente. pergunta, Mais alguém só uma gostaria de pergunta comentar alguma sobre o coisa? calçado, que eu até botei no grupo. Deixa eu só. Quando você falou a respeito do calçado, qual seria a relação com Efésios? Eu não falei nenhuma referência sobre Não, Efésios, se não, gente. Alguém me teria, lembra? se o calçados, você falou que não tem referência, que não tinha nenhum comentário sobre não tem, calçados. Aí eu Liliane, perguntei porque qual não seria a tem. relação com Efésios Não tem. 6,15. Não tem até mesmo porque, tipo, quando a gente está falando aqui, o sacerdote Hum. não usava nada, tá? Descalço, Ah, tá. tá? Tá, obrigada. A armadura e a sandália em Éfeso é uma coisa completamente diferente que a gente está falando aqui das vestes de sacerdotes, é outra coisa, tá? Alguém mais? Alguém Não mais? quero comentar nada, mas assim, Deus está falando muito comigo aqui, tá queimando meu coração a respeito de cheiros, de cores, e tipo, lembrei de várias coisas na minha vida, de uma época que eu estava passando por uma época, e esse negócio de incenso, assim, eu lembro que eu estava numa época que eu estava passando por muita dor, e eu sentia de mim saindo um cheiro ruim, e e isso foi há um tempo atrás, e eu falava para as pessoas, eu sinto como se eu estivesse fedendo e tal, e hoje, é, quando eu abraço as pessoas, as pessoas falam assim, nossa, como você é cheirosa, né? Cara, e agora a gente falando sobre isso, me veio essas coisas, assim, isso que a Cláudia falou, que quando a unção está sobre nós, exala um cheiro, né? Diferente. E às vezes eu falo assim, nossa, mas eu não estou me sentindo perfumada, né? E as cores, a azul me chamou muito a atenção, que é as coisas celestiais, parece que é um quebra-cabeça que vai sendo montado, assim. A minha carne física, assim, queima, assim, sabe? Meu rosto nesse assunto. Eu não sei nem descrever o que eu estou sentindo, mas não sei, gente. Não sei, é emocionante ouvir isso e tá enxergando uma coisa que nem eu sei. Tá, é muito as coisas celestiais, o branco, meu Deus. Eu falei essa semana, quando a gente não se conhece, a gente gosta de tantas coisas, né? E aí eu falei assim, eu gostava muito de verde água. E quando eu passei a me conhecer, a cor que eu mais gosto é o branco. E agora, falando do branco, né? É tão familiar quando a gente conhece a Deus, quando a gente está andando com Ele. As coisas do céu é tão familiar para a gente. E a gente nem sabe. Quando a gente passa a andar com Deus, a gente gosta das coisas do céu, mesmo sem saber. Pastor Léo falou essa semana sobre que ele estava conversando com um rapaz e ele falou assim que as pedras preciosas, tinha pedras preciosas que estavam no espaço, mas não tinha recursos para pegar. E ele falou assim, tá explicado porque
O ouro, a rua do céu vai ser de ouro. É o mais valioso aqui para a terra. E tem tudo a ver, né? As cores, o ouro. E quando a gente busca as coisas do céu, é tão familiar para nós que busca as coisas do céu, mesmo sem a gente saber que a gente gosta das coisas do céu, porque a gente não é daqui. A gente gosta das coisas de lá. Muito profundo isso. Obrigado, Cláudia. Obrigado por essa revelação, assim, né? Muito forte. Eu não sei escrever. Obrigado, gente. Amém. Amém. Alguém mais? Alguém mais quer falar? João Paulo. Isso de agradecer, né, amor, pela disponibilidade da Cláudia, né? Você não tem que agradecer para mim, Assim, você tem que agradecer a ela. não, sim. Obrigado por tudo aí. Obrigado por ter esse tempo Sim. e João compartilhar Paulo? seu conhecimento com nós. Sim. Gente, depois vocês manipulem o Marlon, tá? Para ele me convidar de novo. Amém. João Paulo? Além de concordar com o Henry, né? A gente tem que agradecer mesmo que esse momento. Eu perdi algumas aulas, né? Mas eu ainda aproveitar que está gravado, né? E buscar. Uma das coisas muito bacanas que eu aprendi aqui com a Cláudia foi a questão da madeira de acácia. Porque, falar a verdade, gente, eu nunca me liguei nisso, né? Eu vou só ler um negocinho aqui que eu tirei um print para mim um dia, porque conforme vai falando, você vai no Google ali às vezes e procura entender o que que é, né? Rapidinho. É, Aqui, ó. Deus escolhe pessoas com a madeira de acácia, resistente à tempestade e não se envergam diante das adversidades. Aos olhos humanos, ela pode ser um tanto sem valor, não possui beleza exterior nem status social. E só assim, né, a gente entender que é profunda essa questão, né? Quanto foi usado isso na questão da construção da arca, a questão do estudo todo, né? E eu fiquei curioso para entender realmente, porque aí eu fui procurar ler o que que era madeira de acácia, porque eu não conhecia nada. Aí, mesmo ela não tendo valor, ela teve um valor, digamos assim, na construção das coisas. Então foi falado muito isso, eu gravei e gostei, isso foi uma coisa assim. Fora a questão do ouro, né, que o pessoal comentou agora também, porque a gente vai lendo, né? Como eu já usava ouro naquela época, ouro é de 5.000 anos atrás, sei lá de quantos anos era atrás, e de repente a gente vai aprendendo aqui o valor de cada coisa. Mas a madeira de acácia foi uma das coisas que mais me aguçou a curiosidade para entender o que que era, e eu achei super bacana e quero agradecer demais por isso. Amém. Eu Acho peço que o estudo permissão para é. falar rapidamente que eu vou trabalhar e assim agradecer em primeiro lugar a Deus, né? Eu havia falado para a Toyo que eu já vinha orando há muito tempo para estar num grupo, né, de crescimento, de oração, e Deus responde às nossas orações de acordo com a vontade dele, né? E, assim, agradecer o Marlon e a Toyoko, né, que receberam a todos aqui, né, que por mais que nós não estejamos próximos, né, mas como as coisas de Deus são maravilhosas, né? Pessoas tão diferentes, com habilidades tão diferentes. E eu acredito que assim como a graça, né, a unção também é nos dado de graça, mas a unção eu acredito assim dentro do que é o poder de Deus sobre nós é dado, ele está conosco. Ele precisa ser ensinado, né, como a Cláudia está fazendo, mas também nós podemos buscar, e mais do que no que eu entendo todos os dias, que não tem como nós desenvolvermos, né, vamos colocar assim, essa unção ou cada dia essa unção melhorar em nós, se nós não estivermos obedientes na presença dele. Um dia, um minuto que nós nos afastemos dele, isso já é o suficiente, porque o inimigo ele está todo o tempo ali, né, em derredor ali, querendo só uma brecha para de repente. E quando nós temos essa comunhão com Deus, esse vínculo, né, com Deus, isso nos faz com que essa unção cada vez mais, né, ela desenvolva sobre nós, né? Então, assim, a Gleice falou de manhã assim, nossa, às vezes eu acho que eu tô louca. Realmente, nós somos, para as pessoas que não conhecem o sobrenatural de Deus, nós somos vistas como loucos mesmo em alguns momentos, né? Então, eu quero agradecer a todos vocês aqui.
por terem me acolhido, né? Cada um que está aqui, tá bom? Assim, o riso, foram momentos maravilhosos e eu espero que isso continue, tá bom, gente? Amém. Obrigada, bom Bom feriado e até trabalho. amanhã, se quiser. Até. Olha só, Tchau, tchau. ah, Tchau. Bom trabalho. ah, eu quero que vocês entendam o que a gente fez aqui sobre essa questão do tabernáculo, né? Que vocês, como está gravado, acho que a Cláudia reuniu isso tudo numa plataforma, né, Cláudia? E, bom, tem ali, mas ela fez uma parte ali numa plataforma, depois eu vou pedir para ela colocar o link para vocês seguirem e revejam isso. E procurem na Bíblia mais isso. Não fique só nessa simbologia, porque, na verdade, aqui é Jesus. A gente tem que procurar Jesus aqui, né? E se você olhar, você vai encontrar ele de várias formas em todos os lugares. E não para a gente pegar o que está escrito lá, falar, agora eu vou acender um incenso, né, para me purificar a casa. Não é isso. É exatamente ao contrário. O que foi feito no passado, hoje a gente faz diferente, né? Então, que vocês entendam isso, que o que está lá atrás é uma simbologia, a gente vive numa nova aliança, coisas diferentes. Eu não preciso matar nada hoje para pagar o meu pecado, essas são coisas diferentes. Então, que vocês meditam sobre isso, olham sobre isso e veja Jesus nisso, né? Isso é o mais importante, a gente trazer tudo que eles faziam no passado para a nova aliança, como a gente faz isso, como está sendo transferido. Isso é o mais importante de tudo. Então, ouçam, vejam, vão para a Bíblia. Não fiquem atrás, assim, para entender esse ponto, por que aquilo. Porque existe uma coisa que vivia no passado que era diferente dos dias de hoje. Então, mas como essa simbologia traz, como eu posso fazer isso para a minha vida? Então, eu não acendo incenso, eu vou lá e faço as minhas orações, entende? Qual que foi aquela passagem toda que a gente falou? Você passa pelo povo, entra pelo Judá, a grande porta, né, que a gente fala que é a grande porta quando você entra para o Evangelho. Depois você tem um altar de sacrifício. Depois você passa ali pelo lavar e você vai passando por esses caminhos. E esses caminhos que a gente faz hoje, no dia de hoje. Como que a gente faz isso no dia de hoje? Traz isso para você. E a gente pode falar isso por várias e várias horas. Isso é belíssimo. E isso que é o transformador de muita coisa. Né? Cada palavra que está ali, que a gente colocou aqui, dá para você ir para muitos lugares, para a revelação para o seu dia de hoje. Amém. Né? Quando a Cláudia falou hoje dessa parte do texugo, que é o teto ali da tenda, você pode ver que tudo que foi descrito exatamente foi falado para o teto. Em nenhum momento Deus fala para Moisés sobre chão. Pensa bem, quando você vai decorar a tua casa, já que eu estou vendo, na casa do Daniel tem carpete ou tem tapete, não tem? Não tem? Ok. No tabernáculo não tem tapete, não tem nada. Por quê? Porque para você olhar para o céu, não é para a terra. É. Então, essas coisas que a gente tem que trazer para os dias de hoje, entendeu? Então, tudo para você olhar para o céu, não é para a terra. E assim vai. Olha, a gente tem um sistema, uma questão de honra no carisma, e isso não é obrigatório, mas para quem fez o carisma, sabe que isso é feito, geralmente no presencial, tá? No online isso não é feito porque está tudo gravado. Quando nós fizemos o carisma, nós fizemos o primeiro ano em Orlando, online, então a gente sabe como funciona, a Cláudia está fazendo ali no presencial. E a gente tem uma questão que toda vez que uma pessoa vem dar uma matéria, a gente honra. E você pode honrar ela de várias e várias maneiras. Entendeu? Você orando pela vida dela, você Ofertando. ofertando na vida dela, você entregando um bolo. Indiferente, seja como for, né? O importante é você dedicar um tempo para essa pessoa, seja como E for, para honra. você honrar tudo que você recebeu, tá? Então, sinta a vontade de fazer isso, orar pela vida dela, dedicar um tempo para ela, ou um presente, ou uma oferta em espécie, seja como você for fazer, mas faça isso com o seu coração grato por isso, ok? Eu vou pedir aqui para Gleice orar
por todos nós, né? A Gleice está vivendo um tempo diferente, a gente tem percebido a Amém. transformação que a palavra tem feito na vida dela, cada Amém. dia mais, não só aqui, mas por um bom tempo, né? A palavra tem mexido, e quando a gente vê essa transformação, é a coisa mais linda que tem, né? Então, eu Amém. vou pedir para ela terminar orando aqui por esse encerramento e pela vida Amém. da Cláudia, Amém. ok? Amém, Jesus. Pai, te agradeço por este momento, te agradeço pela vida da Cláudia, Senhor. Alcança a tua filha. O Senhor é Deus de perto, é Deus de longe, Senhor. É o Deus que conhece o coração, o oculto e o profundo, Pai. As necessidades da tua filha, Pai. As petições da tua filha, Pai. Nós honramos e agradecemos a vida dela, Pai, por tudo que ela tem contribuído para o reino, por tudo que ela é, Senhor. Abençoa a tua filha, guarda ela e a família dela no teu esconderijo, Pai. Que ela possa, Senhor, juntamente contigo, Senhor, cumprir tudo aquilo, Senhor, que o Senhor tem para ela, Senhor. Eu abençoo a ela, eu abençoo a família dela, eu abençoo os filhos espirituais dela, Pai. Alcança a tua filha aonde ela acha que não pode chegar, Senhor. Que o Senhor chegue antes dela. Capacita da cabeça até a planta dos pés, reveste ela com a tua armadura, Senhor, capacita ela mais e mais, Senhor, a trazer a tua palavra, a trazer o reino na terra, Senhor. Em nome de Jesus, alcança cada lar aqui do GC, Senhor. Senhor, abre, Senhor, a cada dia. Oh, xerede cantarabassuri, andaralalabaxori, andaraishi, me cantarabassuri, andalabas. Alcança, Senhor, o nosso intelecto, Senhor, que nós viemos abrir o coração, Senhor. Oh, xerede cantarabassuri, andalabas. Oh, Senhor, ajuda, Senhor, nós temos rendido, Senhor, a tua presença, Senhor. Ah, Senhor, que nós não viemos ser somente salvos, Senhor, mas que nós viemos, Senhor, trazer o teu reino para a terra, Senhor. Oh, Senhor, faz o reino, Senhor, ser familiar para nós, Senhor, não somente, Pai, nas coisas espirituais, Senhor. Ah, Senhor, em nome de Jesus, nas nossas decisões, Senhor, o reino vem estar, Senhor. Ai, xeribicantarabassurianda, aqui em nossos lares, Senhor. A tua glória, Senhor, o teu cheiro venha se manifestar, Senhor. Ai, nos capacita, Senhor. Nos capacita cada um aqui, Senhor, no seu chamado, Senhor. Que nós não viemos cair na tentação de imitar, Senhor, a unção do outro, mas que nós viemos crescer, Senhor, em cada um ao seu chamado, Senhor. Eu declaro sobre esse GC, Senhor, sobre as nossas famílias, Senhor, unção, Senhor, que suba sempre um cheiro suave, Senhor. Que nós viemos caminhar, Senhor, na tua pureza, Senhor, nas cores da tua pureza, Pai. Nos ensina, Senhor, através da tua palavra, Senhor, o que era andar no Espírito, o que era andar em sabedoria do céu, Senhor. Ah, Senhor, que se abra o céu, Senhor, nas nossas vidas, através das nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, 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 Jesus. Amém. Amém. Obrigada, É gente. isso. Amém. Deus abençoe. Amém, gente. Obrigada, tá? Deus abençoe.